Tá pronto? Vou pedir para minha esposa ficar em pé. Eu sempre falo assim, eu sou casado com uma mulher linda. Olha para lá, neném, para você ver que eu não estou mentindo, crente não mente. Ela já deu uma palavra ontem e mais tarde ela vai dar uma palavra para você também. Amém? Feche seus olhos mais uma vez. Pai, reconhecemos aqui Tua presença no nosso meio. O Senhor é aquele que passeia no meio dos candeeiros. Essa aqui é a Tua igreja. E a chave dessa igreja está nas Tuas mãos. O Senhor é Deus que tem soprado do Teu Espírito sobre nós durante todo esse fim de semana. E queremos dizer que o Senhor é muito bem-vindo, que nós Te convidamos para que tome lugar no nosso meio. Continue ensinando os Teus princípios de vitória, os Teus conceitos de vida feliz. Que o Senhor ministre ao coração da Tua igreja, Pai. Que o Senhor traga cura, Pai. Que o Senhor sare as feridas, Pai. Que o Senhor crie no coração da Tua igreja, Pai, um clamor, Deus, para que o Senhor encha cada vez mais a vida do Teu povo com a Tua presença. É assim que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém? Eu nem conheci, disseram que tinha alguma coisa para comer ali fundo. Isso? Era um biscoitinho? Era isso? Era o quê? Eu não vi, mas compensação, desconto na hora do almoço. Na hora do almoço eu vou descontar, tá bem? Gente, Ministério de Libertação, ele pode ter muitos nomes. Existe, assim, muita resistência a esse nome, Ministério de Libertação, por causa justamente dessas práticas desvairadas que algumas igrejas promovem, até em nome de Deus, mas que atingem profundamente a vítima. E você precisa entender que um homem, que uma mulher que está passando por um processo de aprisionamento espiritual é vítima. Se você se esquecer disso, você vai acabar jogando para ele ou lançando sobre ele um peso maior do que o problema que a gente já tem, que ele já tem. Nunca se filma isso para colocar no YouTube. Você não filma um processo de libertação e expõe a vítima. Se você fizer isso, você vai perder essa pessoa. Ela já vive um processo de rejeição. É muito claro assim que um homem, que uma mulher que está aprisionado numa cadeia pecaminosa e por isso está sofrendo uma influência satânica, essa pessoa já vive uma vida muito triste. Existe no coração dela muitas vozes, as pessoas ouvem. Você fala assim, pastor, eu não ouço nada. Gente fala assim, eu quero ouvir Deus. Mas você vai encontrar pessoas que ouvem espíritos imundos. Ano passado, ligaram lá para a igreja, de noite, ligaram para a casa de um dos pastores, de madrugada, e quando foi cedo, às 7 da manhã, o pastor me ligou e falou, pastor Lobo, vamos comigo, nós temos que atender uma emergência. Saí então, era uma menina de 15 anos. Escute isso. Uma menina, uma adolescente de 15 anos, que sofria muito bullying no colégio, por causa da sua aparência física. Mas uma menina muito doce, muito meiga, e nós chegamos lá, ela falou, pastor, eu ouço vozes o dia inteiro, eles estão me atormentando. E nós começamos a conversar com ela, qual foi a história dela. Ela vendo um desses filmes de vampiro, você sabe qual é. Existe um romance. O inimigo sempre usa o sangue, o derramar do sangue, como vínculo de aliança. A aliança ela é celebrada com sangue. E ela muito queria, e começou na sua cabecinha, romantizar a ideia de ser uma vampira. E um belo dia ela escuta uma voz e diz, você quer ser uma vampira do bem ou do mal? Ela, com todos os filmes e livros dessa saga, você quer ser uma vampira do bem ou do mal?
Você que nunca ouviu isso, vai achar isso muito esquisito. Pastor, essa menina é louca. Ela tem algum quadro de esquizofrenia. A ciência médica avançou muito nisso. Você sabe que quando você fala de depressão, de síndrome do pânico, de tristeza profunda, de estresse, ela tem assim um viés orgânico. Então hoje você sabe que existem elementos que são neurotransmissores, dopamina, serotonina, são elementos assim que fazem as ligações neurônicas. O excesso, a falta desses neurotransmissores leva uma pessoa a uma tristeza, uma falta de energia, leva a pessoa à depressão. A pessoa dorme muito, 15, 20 horas acorda e fala, estou cansado. A pessoa perde completamente o sono e não dorme a noite inteira. A pessoa fica com um apetite desregulado, come demais ou come de menos, engorda muito ou seca. Existe um componente químico? Existe. É organismo. Você está com dor de barriga, meu irmão, você está com dor de cabeça, o que você faz? Você ora, Deus te cura, então o que você faz? Você toma um remédio. Não é isso? O organismo, a Bíblia não rejeita a medicina. O apóstolo Paulo, ele é um homem tão impressionante. O apóstolo Pedro, os apóstolos, eles dizem o quê? Que até a sombra passava e curava as pessoas. Tinha gente que pegava os lenços dele para ser curado à distância. Mas ele deixa Trófimo doente em Mileto. E ele fala, manda para mim Lucas, o médico amado. É alguém que a gente precisa de quê, gente? De médico. Porque nós não somos só espírito. Nós também somos um corpo. E esse corpo precisa de médico. O médico hoje, ele funciona basicamente como funcionava o sacerdote no passado. Ele que identifica o sintoma e diz para você, você está curado. Ou então diz, não, você está doente. O sacerdote fazia assim, é lepra, você fica fora do arraial. Quando Jesus cura o leproso, ele diz, vai lá, apresenta-te ao sacerdote e oferece a oferta que Moisés determinou. Porque o próprio leproso falou, se tu quiseres, eu posso ser limpo. Ele falou assim, se eu quiser, é possível que crer. Eu quero ser limpo. E esse homem, então, é limpo. E o sacerdote que reinclui ele. Agora, existem outros componentes emocionais, perdas. Existem outros componentes na vida da gente que levam uma pessoa a um quadro de depressão, que levam uma pessoa a um quadro de estresse. Como é que o estresse funciona na vida da gente? Funciona quando a preocupação toma conta da cabeça da gente. Quando você começa a imaginar que você perde o controle da sua vida. Você quer dominar o futuro. Você acumula um monte de tristeza no seu coração. Você não descansa. Por exemplo, o descanso é um princípio bíblico. Você precisa de Shabá. Você precisa parar, querido. Não precisa ser um sábado, como é hoje o sábado. Você tem que parar e descansar. A Bíblia sugere, por exemplo, um ano sabático. Que eu nunca tirei, eu gostaria de tirar um ano sabático. Não sei se vai ter uma igreja que um dia vai me convidar. Você quer ser pastor? Começa com um ano sabático, imagina. Eu não sei se alguém tem condição financeira para isso aqui. Mas é um princípio para descansar a terra. É um princípio de prosperidade. Por exemplo, a provisão de Deus não vem na segunda-feira. Vem quando? Vem no sábado. Então você precisa aprender a confiar na palavra de Deus e parar. Se você não parar, se você achar que você tem que trabalhar, a bênção é retida sobre a sua vida. Essa mocinha, voltando ao assunto, ela veio conversar com a gente e ouvia vozes. E essas vozes que ela ouvia diziam para ela assim, você quer ser uma vampira do bem? Corta agora a tua mão, que eu vou fazer você ser uma vampira do bem. E ela conversou com esse espírito que falava com ela. Disse, mas eu vou cortar com o quê?
Ele disse, abre uma bolsa tal, não sei o que, lá dentro vai ter um estilete dentro do envelope. Ela conta assim, pastor, nunca vi aquele estilete na minha vida. Estava dentro de uma bolsa minha da escola. Ela então pega aquele estilete, corta o dedo, e aparentemente nada aconteceu. Assim, não foi nada demais. Aquelas vozes sumiram. E depois disso, ela começou a ser visitada todo dia de madrugada por aqueles espíritos que ela não via, mas que falavam com ela. Falavam com ela. Durante o processo de libertação, a gente escuta muita coisa que eles falam. Fala, pastor, no processo que tem muitos demônios, por exemplo, assim, esse que vem aí é forte, pastor. Tem gente que perde absolutamente a consciência. Tem gente que você começa a orar e fala assim, em nome de Jesus, eu confesso que o Senhor é meu Deus. Pum! Dorme. Dorme. Eu não estou falando para você que a pessoa desmaia, ela dorme. A pessoa está numa energia, numa alegria, louva ao Senhor, senta para ouvir a palavra, desmaia. Talvez você esteja cansado, nós terminamos o culto ontem, recomeçamos hoje cedo, mas isso é todo culto. A pessoa dorme. E a gente começa a perceber que o inimigo ele se disfarça até de anjo de luz. Então não fique imaginando que existe assim uma manifestação violenta por causa de um pecado cabeludo. Não é nada disso. Essa menina, quando nós começamos a orar, o pastor foi para o quarto dela e eu fui junto, e quando nós, ali no quarto dela, falamos, em nome de Jesus, repreendemos todo o espírito alocado, impregnando esse ambiente. Na mesma hora, a menina ficou endemoniada na sala. Uma moça de 15 anos. E ali levamos ela à confissão do pecado, a renúncia daquele derramamento de sangue. Ela hoje foi liberta, hoje ela está na igreja. Então eu quero que você entenda que existem quadros espirituais e o inimigo, ele não quer aparecer. Você já chegou num ambiente escuro, você acende a luz, tem uma barata, ela corre para as trevas? Já aconteceu isso com você? O inimigo é assim mesmo, querido. O inimigo, ele vive nas trevas. Judas capítulo 1, verso 6 diz que aos anjos que não guardaram a sua autoridade, se rebelaram contra Deus, Deus os algemou com cadeias eternas na escuridão para o dia do juízo. Então, como é que esses espíritos imundos operam na vida do ser humano? Eles operam se mantendo na sombra, se mantendo escondidos. Eles não querem se manifestar. Porque a hora que ele se manifesta, ele está denunciado. Aqui tem lixo. Então eles procuram de toda sorte disfarçar como um temperamento. É uma personalidade difícil. E não fique imaginando que toda vez que se manifesta de uma maneira assim, muito furiosa. Não. A intenção do inimigo é sempre te intimidar. A intenção dele é sempre dizer para você, ele é mentiroso o tempo todo, que você não pode com ele, que você não é capaz, que você... Mas é você que vem. Assim, você é fraco. Eu digo, sou mesmo. Mas eu venho no nome daquele que é forte. Eu venho no nome do valente, que é mais valente que você. Você tem que entender que dentro desse processo existe uma sutileza que você vai precisar de discernimento do Senhor. Discernimento. Isso vem, queridos, com o tempo e com a experiência. Não adianta endemonizar tudo. Tem muita coisa que é da carne. E não adianta dizer que tudo, e para outro extremo, dizer, não, isso é psicológico. Isso aqui é tratamento psiquiátrico. Nós temos uma psicóloga que trabalha dentro de uma casa de um pinel. E ela diz que tem determinado paciente que quando ela entra, a pessoa lhe fala, você eu não quero que me atenda. E você sabe por que eu não quero. Fala, por quê? Por causa de Jesus. E como ali ela é psicóloga, faz parte do corpo
clínico daquela, ela ali não exerce do jeito que ela queria exercer aquela autoridade espiritual. Eu quero passar para vocês aqui e quero dar para vocês assim uma direção, um norte, assim um trilho para você seguir, para que você aprenda um pouco mais e para que você assim caminhe na sombra ou seguindo gente que esteve à frente da gente. Eu tenho material que está sendo escrito, espero publicar ele ainda esse ano, mas eu quero dar para vocês a direção para 3 livros que eu quero que vocês anotem, por favor. Eu não sou dono de livraria, tá bom, querido? Não sou. Não tem direito autoral sobre esse livro. Quero só dizer para vocês que me ajudaram muito e pode ajudar você também. Querido, pode botar aqui no... Você pode colocar aqui? Marcelo. É o Marcelo que está aí, ou Alessandro? Pronto, pode passar. Pode. Aqui. Propósito do ministério. Não volta isso. O propósito do Ministério de Libertação é educar o corpo de Cristo com princípios e valores bíblicos, investir na saúde da igreja e principalmente no seu crescimento. Se o inimigo acorrenta, Jesus ele liberta para o crescimento. Mas resgatar a identidade cristã, eu vou falar muito sobre isso hoje e amanhã, e levar todo o corpo a desenvolver o sacerdócio com profundidade, de maneira contextualizada, com as necessidades emergentes dessa geração. Oi, gente, um rápido intervalo. Você que ainda não é membro, seja membro do canal para nos abençoar. Dá um like, compartilha. E se você quer crescer em libertação e batalha espiritual, vai lá na nossa loja www.institutoexodo.com. Os nossos livros estão lá que vão fazer você crescer nessa área e se tornar um valente na batalha. Deus te abençoe. Você foi criado por Deus para a glória de Deus, mas para estabelecer o reino agora. Nada de esperar se aposentar. Não, gente que fica falando, quando eu me aposentar, essa pessoa nunca vai trabalhar. Deus quer você hoje. Deus quer que você faça parte hoje. É onde você está. Existe uma responsabilidade assim cultural. Se você é médico, é ali que Deus vai te usar. Se você é advogado, é ali que você vai fazer diferença. Se você é enfermeiro, é ali que você vai fazer diferença. Não fique imaginando que para fazer diferença você tem que assumir um cargo na igreja. Não é nada disso. Deus colocou você para ser uma bênção onde você está. Se você é rei de Israel, é ali que você vai ser uma bênção. Se você é plebeu, é ali que você vai fazer diferença. E eu quero então, vamos lá, assim, apresentar para vocês esses 3 materiais. Esse livro, Quebrando Correntes, é o marco teórico, é assim que eu considero ele, para você aprender sobre libertação. Esse homem, Neil Anderson, é um cientista da NASA, querido. Ele não é um pastorzinho da esquina, da igrejinha, que abriu uma igreja ontem e falou sobre espírito imundo, sobre libertação. É um homem absolutamente inteligente, pensa numa mente brilhante, notável, é esse camarada aí. E ele escreveu um livro profundamente carregado de Bíblia, de palavra de Deus que liberta. Segundo lugar, pode passar? Mais um, isso. Chris Hayward, ou Hayward, você fala do jeito que você quiser, o meu não fala essa língua estranha, mas ele escreveu esse livro Águas Purificadoras, desenvolvendo um ministério de transformação de vidas na sua igreja. Esse livro, ele dá para você o passo a passo de como você vai estabelecer dentro da sua igreja, da sua comunidade, sem chocar a sua comunidade, sem escandalizar o teu povo, as tuas ovelhas, sem ferir as ovelhas, o ministério de libertação. Agora olha para mim aqui, querido. Libertação é um confronto espiritual. Então você tem muitas experiências que você vai aprender com o tempo. Você vai orar, querido, com a pessoa, é olho aberto. Não se ora com o olho fechado, olho aberto. Você está dando um comando espiritual. Eu lembro de uma vez, eu muito cansado, e aí pediram para eu olhar para uma moça, uma senhora, magrinha, pequenininha.
E eu comecei a orar com ela, eu faço a pessoa repetir. E tem uma que é batata. Você fala, Jesus é o Senhor da minha vida. Ela diz, Jesus é o Senhor da minha vida. O sangue do Cordeiro me purifica de todo pecado. O sangue do Cordeiro me purifica de todo pecado. Eu confesso que Jesus veio em carne. Essa não tem jeito. Eu estava distraída, assim, meio com o olho meio fechado. Ela me deu um tapão. Mas me deu um tapão, pá! E aí eu me assustei. Aí eu falei, tá amarrado, demônio. Ela não tô. Aí ela com a mão, você tá amarrado em nome de Jesus. Ela falou, não tô amarrado, eu te acorrento. E começa a falar e tal, cala tua boca e sai. Não dou nem com... Não se conversa com espírito imundo. Não bate papo, não pergunta o que está fazendo, só se o espírito te levar para isso. Você simplesmente pergunta o nome, manda calar a boca e sair. Isso é o que a Escritura nos orienta, esse discernimento. Tem muita gente que fala assim, não, pastor, que eu amarrei o capeta e eu mandei ele para o trono de Deus, ele é obrigado a dizer a verdade. Queridão, mentiroso, pai da mentira. Ele profere mentira. Quando ele fala segundo a mentira. Então não acredite. Só tem uma coisa que você pode acreditar do diabo. Sabe o que é? É que você não pode confiar nele nunca. Não confie nele. O pastor da igreja é autoridade sobre a igreja. Deus, quando fala que Adão e Eva fazem aquela lambança no Éden, Deus não fala com Eva. Deus fala, Adão, vamos ter uma conversinha aqui. O que tu fez? Ele não chama Eva não, gente. Chama Adão. Chama autoridade. Quando Deus ele conversa com Israel, ele não fala com todo mundo, ele fala com Moisés. Quando Arão, quando Miriam se rebelam e começam a falar, não, a gente também tem direito de ser autoridade aqui. Aí Deus chama os dois para conversar e fala o seguinte, quando eu levantar profeta em Israel, é através de sonhos e visões que falarei com ele. Mas não é assim com o meu servo Moisés, que é perfeito em toda a minha casa. Com ele eu falo face a face. A autoridade, querido, está na mão de uma pessoa na igreja aqui, uma só. Chama-se pastor Valmir. A autoridade está sobre ele. Querido, quando ele falar para você assim, levanta a tua mão que eu vou te abençoar, levanta a tua mão. Eu passei alguns processos difíceis. Eu lembro de um dia das mães que eu estava com muita dificuldade. Fabíola não estava com a gente, eu não sei porquê, não sei. Fabíola também foi tenente da Força Aérea, não sei se estava de serviço esse dia, enfim. Hoje ela foi tenente dentista, hoje ela desde 2007 que só trabalha comigo no ministério, abandonou, deixou tudo. E eu lembro que eu estava sozinho, era dia das mães, o pastor falou assim, você que é mãe, quer ser abençoada, levanta que eu vou te abençoar. Eu levantei também. Aí o garotinho falou assim para mim, irmão, você não é mãe, mas eu quero ser abençoado. Então, eu sei o valor da bênção, eu sei o valor da mão imposta sobre a cabeça. E eu quero que você entenda isso. Não se rebele contra o seu pastor. Quem vai perder é você. Não se fala mal de pastor, querido. Tem muito crente na internet. Cria-se um escândalo, se falando mal do pastor que é deputado, que é contra isso, falando do pastor que é profeta, que é contra aquilo. Querido, o pastor está na mão do Senhor. Deus chama o pastor de anjo da igreja. Se você falou alguma coisa contra o teu pastor, o pastor poderia fazer assim, poderia fazer assado. Deus chamou foi ele. Deus não chamou Arão, Deus não chamou Miriam, Deus vai chamar Josué lá no fundo. Vai construir qualquer ministério só sob a bênção pastoral. Qualquer um. Ah, pastor, eu vou fazer diferente. Querido, você vai naufragar. Igreja que racha. Não, nós temos o meu ministério. Você já viu isso, querido? Não existe meu ministério. Existe ministério do pastor. Eu sou pastor auxiliar. O meu pastor, queridos, é um homem muito simples. Simples mesmo. Não é um homem estudado, não. Eu fiz um monte de curso, fui para o exterior, estudei muito na minha vida, fiz um monte de pós-graduação.
O meu pastor assim fala assim, pastor Lobo, vem cá, faça isso. Eu digo, sim, senhor. Não estou maluco. Não estou doido. Porque quando você sai debaixo da autoridade, querido, você se fere. Você se machuca. É um terreno muito pegajoso, é um terreno de muito sofrimento. É um terreno em que você pensa assim, agora eu vou me dar bem. Mamãe fala assim para a filhinha, filhinha, não vai. Ah, mãe, mas eu quero ir. Não vai. Mãe, deixa eu ir. Não vai. Se você for, vai acontecer assim, assim, assado. Aí a filhinha desobediente vai. O que acontece? Nossa, mãe, tu tem uma boca. O nome disso se chama rebelião. É isso que Satanás quer, que você seja um rebelde. E esse livro, ele constrói na igreja uma visão de que tudo que acontece debaixo da cobertura pastoral. Tudo. E ele ensina a gente, da maneira dele, eu fiz diferente, a minha experiência é outra, mas é um bom norte para você seguir. Tá bom? Número 3. Pastoreamento inteligente. Dá mais um clique, por favor, querido. Isso. Padrão do aconselhamento da libertação. É escrito por um homem chamado Marcos Souza Borges. Talvez ele seja hoje, assim, entre outros que tem que se destacam, mas dentro da visão batista, assim, a voz mais clara, mais transparente a respeito de libertação. E esse livro especificamente, Pastoreamento Inteligente, o padrão de aconselhamento da libertação. O que esse livro te ensina? Ele te ensina a se aproximar das pessoas como indivíduos. São pessoas singulares. São pessoas que precisam do cuidado e você vai se aproximar das ruínas da pessoa com amor. Você não pode atropelar a pessoa. Espera aí que eu vou te libertar. Não é nada disso. Ele te ensina a você rondar, a você pesquisar a fortaleza antes de trazer o exército para destruir Jericó. Muito interessante. É um livro de aconselhamento. Agora, a libertação ela vai acontecer aonde? No culto? Sim. Mas também e principalmente no gabinete pastoral. Você pensa que o diabo vai falar bem de você, querido? Você pensa que o diabo vai falar mal, bem do pastor? O diabo odeia o pastor. Ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Quero terminar essa manhã falando para vocês sobre o cuidado que vocês que são ovelhas têm que ter com o pastor de vocês. Eu entrei nessa igreja ontem. Eu venho orando por isso há muito tempo. E quando eu entrei nessa igreja, estava vazia. Igreja é gente, eles são pessoas. Mas na hora que eu entrei, eu senti uma presença do Senhor. E eu quero dizer para você que o inimigo não fica satisfeito quando você tem uma vida santa. O inimigo não está satisfeito quando você é um discípulo que não abre brecha para ele tomar conta e governar a sua vida. O inimigo não quer que você obedeça a ele, querido. Ah, ele está obedecendo o diabo. Não, ele não quer, ele quer que você desobedeça a Deus. Ele só quer que você desobedeça a Deus. Que aí você vira alvo fácil. E se você cair na bobagem de imaginar que você é mais inteligente, que você é mais capaz, que você é mais razoável, que você tem um raciocínio lógico e filosófico que vai além daquilo e fala assim, não, eu também tenho direito. E você vai contra o teu pastor, deve ter gente aqui de outras igrejas, querido. Você só vai implantar esse ministério na sua igreja com a bênção do seu pastor. Só. Não caia nessa cilada de imaginar que você pode se rebelar e ser feliz, que você não vai ser feliz. Toda quebra de autoridade, por isso que o filho deve honrar o pai. Toda quebra de autoridade, por isso que a ovelha tem que honrar o quê? O pastor.
Toda quebra de autoridade, esposas, tá debaixo de autoridade, querida, não é ruim, não. É a melhor coisa que tem, você está protegida. Pastor, mas existe abuso de autoridade? Existe. Existe. E como é que eu faço quando a autoridade abusa? Assunto para de tarde, não para agora. Mas principalmente, retire as palavras. Se você ouvir alguém falando mal do seu pastor, na hora, pode parar com isso. Você já orou por ele? Fofoca, querido, é que nem vírus que vai se propagando. A Bíblia diz para a gente não aceitar isso. Deus odeia o divórcio, odeia, mas também odeia a fofoca. Igualzinho. Deus odeia a abominação da idolatria também, mas odeia a rebelião. É como um pecado de bruxaria, de feitiçaria. Esse material nos conduz a uma inteligência mesmo. Esse material vai te ensinar a sondar e você descobrir aonde está o ponto de exploração na vida da pessoa. Pastor, é teoria. Como é que eu aprendo? Aprendo levantando do banco e perguntando assim para o ministro, para o pastor, para o líder, como é que eu posso ajudar? A maioria das pessoas que reclamam não ajudam. Sabe quem é que fala mal de dízimo, gente, na igreja? Quem não é dizimista. Sem brincadeira, gente. Camarada que é dizimista, é dizimista. Quem é que fala mal de pastor? É rebelde. Então não caia nessa cilada. O material que a gente tem aí no mercado é vasto. Você vai ver muitas visões diferentes. Essa aqui é uma visão que eu alinho como uma visão bíblica. Esse conceito não é só meu. Muitos outros pastores batistas que eu conheço vão assim corroborar essa visão. Agora, pastor, livro é bom, não é bom? Ontem, cadê o irmão que estava aqui? Marconi? Vem cá, querido, vem aqui. Ele falou um negócio assim que eu achei de tanta sabedoria. Vem cá, querido. Você falou o seguinte, que Deus inspirou homens para escrever a Bíblia, não é isso, querido? E mais o que você falou? Iluminou cabeças pensantes para nos ajudar aquilo que Deus nos trouxe através desses homens aos quais Ele inspirou. É isso, obrigado, irmão. Então esses livros servem para quê? Para ilustrar a palavra de Deus. Agora passa mais um, querido. Mais um. Isso aí. O único livro que trata o assunto com absoluta verdade. Esse livro é o único livro que trata o assunto com absoluta. Então não caia na armadilha de só ler o livro. Você precisa mergulhar onde? Na Escritura. A Bíblia vai ser para você o quê? A tua referência e a tua regra. Amém? Pode passar? Então, acho que a gente vai parar por aqui. A gente já esgotou o nosso espaço de tempo, tá bom?